Doutrina e Planejamento da FAB. Capítulo 1. Doutrina Militar. Breve aquecimento em relação ao assunto doutrina. Considerando que a proposta da disciplina é fazer uma introdução aos temas doutrina e planejamento da FAB, uma forma de abordar o assunto, em uma visão didática, e não de aplicação militar, é fazer uma visualização em camadas. Deve-se observar que o termo doutrina não é específico do meio militar, outras áreas do conhecimento também utilizam. Pequenas diferenças, em relação à compreensão de conceitos podem gerar conflitos durante a execução de uma ação militar. Ações militares são complexas, são dispendiosas, e muitas envolvem dilemas próprios do ser humano. Na atualidade, muitas das ações militares acontecem por meio de coalizões de forças distintas, além de ser necessário enfrentar combates assimétricos. Desse modo, é necessário padronizar o entendimento de princípios, diretrizes, normas, conceitos e procedimentos. Essa padronização é feita pela doutrina. Considerando que um dos objetivos da doutrina militar é padronizar conceitos, para que forças militares, distintas e com características próprias, operando juntas, tenham a mesma compreensão de diretrizes, normas e procedimentos, torna-se necessário partir da definição do que, e a que, estou me referindo quando utilizo o termo doutrina militar. Aqui se torna necessário pensar sobre todo o significado da profissão militar, suas características e especificidades, seus códigos internos de conduta e sua cultura organizacional, além de outros aspectos. Neste momento de nossa discussão, poderíamos trazer fatos, história e cultura de forças militares de outras nações. Iríamos concluir que, apesar de válidas, muitas regras doutrinárias de determinado país não fizessem sentido para nós, visto que se aplicam, especificamente, ao contexto cultural daquele país. Isso nos levaria a pensar que neste universo da doutrina militar, poderíamos fazer um recorte, uma nova camada, e focarmos na doutrina militar brasileira. Porém, mesmo aqui, também poderíamos trazer para o debate, não apenas a doutrina de cada força, mas das forças auxiliares que possuem doutrinas específicas para o cenário em que atuam. A função das forças auxiliares não é a defesa do modo como trabalhamos o conceito nas Forças Armadas. Também se deve compreender que ações das Forças Armadas que não são tipicamente de defesa, mas são afetas ao cumprimento de atribuições subsidiárias. Novamente, precisaríamos considerar mais uma camada, a doutrina militar de defesa, no sentido da doutrina que deve ser comum às Forças Armadas, que de fato atuam na defesa nacional, aqui no conceito que lhe é aplicado na própria Constituição Federal. Então prosseguiríamos com nossas camadas, e chegaríamos à doutrina aeroespacial, e, na sequência, à doutrina militar aeroespacial. Tópico 1.1. Doutrina Militar Brasileira. A doutrina militar brasileira é estabelecida pelo Ministério da Defesa em consonância com a política do Estado brasileiro. Para facilitar a compreensão da amplitude da aplicação dos conceitos de doutrina nos diversos contextos das Forças Armadas, como, já dito, propõe-se visualizar o tema em forma de uma espiral, ou seja, ao mesmo tempo em que suas partes estão alinhadas, há uma hierarquia entre os conceitos, semelhante a uma visão em camadas. Vamos às definições de doutrina, doutrina militar e doutrina militar de defesa, encontradas no MD 35G01, quinta edição Ministério da Defesa, 2015, que dispõe sobre o glossário das Forças Armadas. Doutrina. Conjunto de princípios, conceitos, normas e procedimentos, fundamentadas principalmente na experiência, destinado a estabelecer linhas de pensamentos e a orientar ações, expostos, de forma integrada e harmônica. Doutrina militar. Conjunto harmônico de ideias e de entendimentos que define, ordena, distingue e qualifica as atividades de organização, preparo e emprego das Forças Armadas. Englobam, ainda, a administração, a organização e o funcionamento das instituições militares. Doutrina Militar de Defesa. Parte da doutrina militar brasileira que aborda as normas gerais da organização, do preparo e do emprego das Forças Armadas, quando empenhadas em atividades relacionadas com a defesa do país. Seus assuntos relacionam-se diretamente com a garantia da soberania e da integridade territorial e patrimonial do país, além da consecução dos interesses nacionais. Ministério da Defesa,
2015. A doutrina militar sistematiza orientações com foco em como agir, portanto não são um conjunto de regras imutáveis, devido à sua própria dinamicidade. Ela se vale da experiência acumulada, constituindo-se no que pode ser comparado a um caderno de boas práticas, além de tornar-se uma referência que contribui para a educação e para o treinamento, conforme se pode observar na citação que segue. A doutrina, em seu significado mais amplo, é o conjunto de princípios, conceitos, normas e procedimentos, exposto de forma integrada e harmônica, destinado a estabelecer linhas de pensamentos e a orientar ações. A formulação doutrinária é fundamentada principalmente na experiência e deve refletir as melhores práticas até então conhecidas e aprovadas. DCA 1.1, EMAER. Além das definições supracitadas, o item 1.4.5 do MD 51, M04, Ministério da Defesa, 2007, que dispõe sobre a doutrina militar de defesa, afirma que a doutrina militar de defesa brasileira aborda os fundamentos doutrinários, que visam ao emprego de forças militares na defesa da pátria e em outras missões previstas na Constituição Federal, nas leis complementares e em outros diplomas legais. As concepções para a organização e o preparo das Forças Armadas não constituem objeto desta publicação, tendo em vista que esses fundamentos são estabelecidos pelos respectivos comandos de força. Dessa forma, esta publicação deve ser complementada por documentos operacionais que contenham conceitos, normas e procedimentos. Ministério da Defesa, 2007, página 12. Esse recorte da doutrina militar de defesa mostrou um conceito envolvendo os comandos de cada força. Portanto, deve ser observado que o Ministério da Defesa estabelece os fundamentos doutrinários e, a partir daí, cada força estabelece sua doutrina com base em suas peculiaridades, porém alinhada com a doutrina militar de defesa. Com isso, chegamos à doutrina aeroespacial. Quanto à doutrina aeroespacial, o MCA 10.4, EMAER, 2001, a Manual do Comando da Aeronáutica que dispõe sobre o glossário da aeronáutica, traça as seguintes definições. Observe que os conceitos e definições se complementam. Doutrina aeroespacial. Conjunto de princípios e normas orientadores do preparo e emprego do poder aeroespacial da nação, em tempos de paz ou em período de conflito. Doutrina básica da Força Aérea Brasileira. Conjunto de princípios e normas fundamentais que orientam o preparo e o emprego da Força Aérea Brasileira. A formulação da doutrina básica da Força Aérea Brasileira é um processo que evolui em função da conjuntura nacional e internacional, dos objetivos nacionais, das novas concepções de emprego das Forças Armadas e dos novos desenvolvimentos tecnológicos. Situa-se em um quadro mais amplo da doutrina militar, uma vez que deve guardar coerência com os princípios de emprego conjunto ou combinado das Forças Armadas. EMAER, 2001, página 57. A doutrina militar de defesa se decompõe nas doutrinas de cada força. No âmbito da FAB, a DC 11, EMAER, 2012, que dispõe sobre a doutrina básica da Força Aérea Brasileira, tem a finalidade de fixar princípios e conceitos que orientam o preparo e o emprego da FAB. A doutrina militar aeroespacial estabelece como deve ser executado o preparo do pessoal, aeronaves, plataformas espaciais, armamentos, instalações, equipamentos e sistemas. Considerando-se que doutrina militar é algo dinâmico, é importante destacar que, em uma visão macro, outros documentos estratégicos, no âmbito da FAB, corroboram com a formação do conceito da doutrina da FAB. Os principais documentos estratégicos que expandem a doutrina relativa ao seu preparo e emprego são a DCA 1, Doutrina Básica da FAB. DCA 1145, Concepção Estratégica, Força Aérea, 100. PC, a 1147, PMAER. Plano Estratégico Militar da Aeronáutica. INSCA 1, Sistema de Doutrina Militar Aeroespacial, SIDMAE, dentre outros documentos de nível estratégico, os quais são desdobramentos da doutrina militar de defesa com aplicação específica no contexto da FAB. De acordo à doutrina básica da FAB, a doutrina militar aeroespacial divide-se em 3 níveis: estratégico, operacional e tático, conforme figura 2. Níveis da doutrina.
Primeiro nível, estratégico. Segundo nível, operacional. Terceiro nível, tático. Os níveis são conceitos filosóficos, que estabelecem técnicas e procedimentos. Fim da figura 2. Nota: diferente daquilo que normalmente é encontrado em outras literaturas, que apresentam o nível tático como intermediário, no âmbito das Forças Armadas, o escalonamento entre os níveis decisórios estão dispostos na ordem estratégico, operacional e tático. Segundo a doutrina básica da FAB, Emayer, 2012, página 12, no âmbito da FAB, a doutrina militar aeroespacial em nível estratégico é de competência do Estado-Maior da Aeronáutica, Emayer, e abrange os princípios e os conceitos que orientam o preparo e o emprego da FAB. A doutrina em nível operacional é de competência dos órgãos de direção setorial e de assessoria do Comando da Aeronáutica. O D.S.A. Nesse nível são definidos os conceitos, as normas e os procedimentos que orientam o planejamento, a execução e o controle das ações de força aérea em uma operação militar ou em uma operação aeroespacial, e deve ser estabelecida em concordância com os princípios e conceitos da doutrina em nível estratégico. A doutrina em nível tático define as normas e os procedimentos a serem seguidos na execução das ações de força aérea, que sustentam o emprego do poder militar aeroespacial, em concordância com os conceitos, as normas e os procedimentos preconizados na doutrina em nível operacional. Tópico 1.2. Princípios da doutrina militar aeroespacial. Você já se perguntou sobre a razão de haver tantos documentos normativos no âmbito de nossa profissão? Que tal prosseguirmos em nossa jornada, no sentido de conhecermos melhor a doutrina de nossa própria instituição? Vamos juntos? Prezado Cassiano, antes de prosseguirmos será necessário harmonizar o significado de princípios para o nosso tema em estudo. Dentre diversos significados encontrados, Santos 2015, nos dá uma explicação bastante apropriada para o contexto de nossa discussão. Os princípios, além de serem a origem, a base de sustentação da norma, também são ideias mais genéricas, de onde podem ser extraídas concepções e intenções para a criação de outras normas, ou onde se encontra sustentação em caso de lacunas na sua aplicação. Princípios são os alicerces da norma, são o seu fundamento em essência, são o refúgio em que a norma encontra sustentação para racionalizar a sua legitimação, são a base de onde se extrai o norte a ser seguido, por um ordenamento. Santos, 2015, página 1. A doutrina básica da FAB, Emayer, 2012, define princípio como a base orientadora da doutrina, alicerçada na teoria e nas convicções éticas da FAB. Essa base orientadora são os fundamentos, no sentido de um referencial que se admite como ponto de partida, da doutrina aeroespacial. Quando se afirma que a doutrina da FAB é um conjunto de princípios e normas que orientam o preparo e o emprego da FAB, a doutrina da FAB, como conceito, pode ser descrita como um conjunto de fundamentos, de referenciais, que se constituem no ponto de partida para o estabelecimento das normas doutrinárias, e apoia-se em dois pilares: base teórica e convicções éticas da instituição, o core de valores, no sentido de valores centrais da força. Princípios são as premissas teóricas, alinhadas aos valores da profissão militar e da instituição que funcionam como base para o estabelecimento de normas doutrinárias relacionadas ao poder militar aeroespacial. Aqui poderíamos considerar essas premissas teóricas como princípios basilares que fundamentam os diversos documentos normativos em relação ao preparo e emprego dos meios aéreos. De certa forma, é uma parte da doutrina que, em tese, não será alterada. É uma base, um ponto de partida, e que se mantém nas reedições dos documentos doutrinários. Um exemplo que pode ajudar na compreensão do conceito é colocá-lo ao lado das fontes da doutrina. Consideremos, de forma hipotética, que fôssemos atualizar um procedimento doutrinário, a um processo específico que orienta como isso deve ser feito. Em tese, iríamos analisar o histórico desse procedimento que está sendo alterado, levando em consideração os fatores que influenciaram a necessidade de mudança, e sua origem, a fonte doutrinária de nosso procedimento. Durante nossa análise será necessário verificar se a mudança que será proposta não fere algum princípio, algum ponto da doutrina que não deve ser alterado, sob o risco de quebrarmos princípios,
que no nosso caso podem ser fundamentos operacionais já estabelecidos como concretos ou princípios na esfera da ética e dos valores de nossa profissão e instituição. Em síntese, princípios são fundamentos que devem ser observados e mantidos e dos quais não se deve abrir mão. Para fins de comparação, considere outro exemplo de seu cotidiano. Certamente há alguns procedimentos em seu ambiente de trabalho que obedecem a regras rígidas, e que não podem ser violadas por razões de quebrar princípios que foram estabelecidos. Isso também se aplica à doutrina. Tópico 1.3. Fontes da doutrina militar. Você pode estar se perguntando, tá, mas de onde surgiu isso? Baseado em que isso tudo está sendo afirmado? Aí é que entram as fontes da doutrina. As fontes da doutrina militar são uma ampla gama de vetores que fomentam o processo de desenvolvimento doutrinário. Essas fontes são teorias e estratégias vigentes, a análise das experiências históricas, as alterações na política nacional, os impactos relacionados ao surgimento de novas tecnologias e a influência de fatores contextuais e operacionais. Como já se afirmou, a doutrina é um processo dinâmico, encontrando-se em constante evolução. Sua elaboração e atualização é composta por diversos níveis. Figura 3. Devendo ser observado que a doutrina aeroespacial encontra-se alinhada a outros documentos de nível superior. A doutrina militar de defesa não se fundamenta apenas nas próprias experiências, ela se atualiza regularmente por meio da apropriação e adequação de experiências e práticas de outras nações à realidade brasileira. Outra fonte permanente para estabelecimento da doutrina militar são as teorias desenvolvidas por estudiosos das guerras e, no caso da doutrina aeroespacial, do emprego do poder aéreo como arma. Essas teorias agregam novos conceitos e, via de regra, são experimentadas em exercícios e operações militares para validar sua sistematização. Os exercícios e operações militares também compõem o escopo de atualização do conjunto doutrinário da força, principalmente no contexto atual, em que a FAB tem marcado presença em exercícios combinados, com a participação de forças de nações amigas, e em diapasão com as novas tecnologias embarcadas nas novas aeronaves incorporadas ao acervo da FAB. Com o avanço de tecnologias aplicadas ao ambiente militar, os jogos de guerra e as simulações também vêm sendo incorporados ao hall de fontes doutrinárias. Cabe destacar que o avanço tecnológico é exponencial e tem sido um forte agente de mudanças, agente portador de futuro. No contexto da doutrina aeroespacial, esse avanço vai além das tecnologias da informação e comunicação, TIC. Para ampliar a percepção do conceito e das fontes da doutrina e suas influências nos destinos da força, as figuras demonstram os principais fatores que influenciam e que são influenciados pela doutrina, e isso ocorre nos diversos níveis. No caso da doutrina militar aeroespacial, isso não é diferente. Daí se afirma que a doutrina é dinâmica e que deve ser atualizada constantemente, valendo-se de experiências que combinam prática e teoria. Figura 4. Fatores que influenciam a formulação da doutrina. Ameaças. Geografia e demografia. Tecnologias. Recursos financeiros e materiais. Estratégias e cultura militar. Outros fatores. Ambientes interno e externo. Conceitos. Táticas, técnicas e procedimentos. Estratégias e conceitos de campanha. Políticas de governo. História e lições aprendidas. Doutrina atual. Todos esses fatores influenciam na doutrina. Fim da figura 4. Figura 5. Fatores influenciados pela doutrina. Organização. Política e estratégia. Outra doutrinas. Táticas, técnicas e procedimentos. Diretrizes táticas locais. Regras de comportamentos operativo e de engajamento. Ensino e exercícios de adestramento. Conceitos. Reaparelhamento das forças. Planejamento, programação e estrutura das forças. Todos esses fatores são influenciados pela doutrina. Fim da figura 5.